Nós temos visto um avanço da extrema-esquerda em várias partes do mundo, vários países a extrema-esquerda tem chegado ao poder, muitas das vezes não de forma muito democrática, digamos assim, apesar de que eles são os que mais falam em democracia, né? Essa gente, eles usam agora a palavra democracia como se fosse uma fachada, né? Eles colocam ali, por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil já manifestações de antifas com faixa escrito "Somos pela democracia". E a imprensa divulga, então, que são antifas defendendo a democracia. Por outro lado, quando pessoas vão para as ruas com bandeiras verde e amarelo, com camisetas do Brasil ali, senhores, senhoras, famílias, né? A imprensa já vem, então, chamar aquilo ali de atos antidemocráticos. Não só a imprensa, como também o próprio judiciário brasileiro fez isso, né? Através do STF, do TSE, os ministros chamam estes atos de atos antidemocráticos. E como a extrema esquerda ela vem avançando em várias partes do mundo, em vários países, ela vem conquistando o poder, nós temos como exemplo aqui na América Latina, nós temos um exemplo mais clássico, talvez seja a Venezuela. Apesar deles fazerem eleições para dar aquele ar de legitimidade ao regime, mas na verdade é um regime ditatorial. Assim como é em Cuba também, né, que os irmãos Castro tomaram o poder e nunca mais deixaram. Nós vemos agora na Argentina voltando para o poder o kirchnerismo, através da Cristina Kirchner. Ela não foi candidata a presidente, colocou Alberto Fernandes como um poste, como o Lula tentou fazer com o Haddad aqui, e ela ficou sendo a vice, mas quem manda na verdade é a Cristina Kirchner. E nós vemos para onde que está indo a Argentina. A Argentina está agonizando, né, com a inflação altíssima e muita gente ali passando sérias necessidades, falta de diesel, falta de um monte de produtos, né? O Chile, agora com a entrada da extrema esquerda no poder, que o Boric é como se fosse um Boulos, é um cara radical de esquerda, né? Ele agora está lá no poder no Chile, e isso se deu devido à grande abstenção de eleitores, né? Muitos eleitores resolveram não votar e isso fez com que o pessoal da extrema esquerda ascendesse ao poder. Porque a esquerda jamais eles deixam de votar. Nisso nós temos que tirar o chapéu, eles são unidos. E essas mesmas pessoas que se unem achando que vão se dar bem, depois eles percebem a grande burrada que fizeram, mas aí já é tarde demais. Só que estes militantes, eles podem estar morrendo de fome, mas vão continuar defendendo a esquerda. Aqui no Brasil nós vimos o que aconteceu com o ex-presidiário. O ex-presidiário, enquanto estava lá na cadeia, tinha gente acampado em frente da cadeia para saudar ele com bom dia, boa tarde e boa noite. Então, para você ver o nível de doença que tem nesses militantes, essa massa de manobra, né? A Gleisi Hoffmann, esse pessoal do PT ia lá para ficar alimentando aquela massa de gente ali. Não era muita gente, mas era uma cambada de idiotas que ficavam ali na porta da cadeia gritando pro presidiário, ou então presidiário, hoje ex-presidiário. E agora eu estou vendo aqui uma notícia, eu vou colocar aqui para vocês, essa notícia aqui, ó. Ex-presidente na Bolívia é sentenciada a 10 anos de prisão por golpe de Estado contra Evo Morales em 2019. Vocês se lembram lá que o Evo Morales foi cassado, essa mulher assumiu o poder, e o Evo Morales foi para a Argentina, ficou lá um tempo, depois a extrema-esquerda conseguiu tomar o poder de volta, e eles disseram, então, que essa mulher tinha dado um golpe. Na verdade, quem deu o golpe, que fez uma eleição fraudulenta lá, foi o próprio Evo Morales, que está no poder há muitos anos. E a Bolívia é um outro exemplo em que a extrema-esquerda está dominando ali, está fazendo daquilo ali já uma ditadura. Então o Porciúncula, o André Porciúncula, ele vem aqui e diz o seguinte: Evo Morales é um narco-ditador de extrema esquerda que conseguiu aparelhar todo o Estado boliviano, principalmente o judiciário. O que está acontecendo aqui no Brasil? O judiciário está totalmente aparelhado. Nós temos 2 ministros que foram nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro, que estão sendo isolados pelos demais 9 ministros, estão totalmente isolados. E quem manda hoje no Brasil são esses ministros. Então, o Brasil está totalmente aparelhado e nós sabemos que a Suprema Corte é
a última instância, né? Não tem mais a quem recorrer quando você é julgado ali na Suprema Corte. E eles estão fazendo disso um governo paralelo, né? Então, a sentença nada mais é do que a eliminação política da oposição, travestida de decisão judicial. É como tem aqui no Brasil essa decisão judicial do Alexandre de Moraes contra o deputado Daniel Silveira, essa perseguição que ele faz, que eu não canso de falar aqui. É uma perseguição, não é um processo legal, não tem nada a ver com judicial isso daí. Isso é um processo pessoal, um processo político que ele está fazendo contra o Daniel Silveira. Mas como é feito por alguém que veste ali uma toga, que está investido ali no cargo de ministro da mais alta corte do país, dá aquele ar de legalidade. Fiquemos atentos aos métodos da extrema esquerda. Extrema esquerda age assim no Brasil inteiro. E o Porciúnculo ele continua aqui. Lembrem que até mesmo a Organização dos Estados Americanos tinha declarado fraudulenta a eleição de 2019, que anunciou Evo Morales como vencedor. Então, como eu disse, né, a eleição foi fraudulenta e até a OEA, que é esquerdista também, considerou que essa eleição foi uma eleição fraudulenta. Hoje o partido dele voltou ao poder e montou a narrativa de que a oposição e não ele deu um golpe de Estado. Narrativa emplacada pelo judiciário e pela mídia. Então a imprensa também está agindo assim no mundo inteiro. Por quê? Porque hoje a educação parece que no mundo inteiro tem um viés ideológico de esquerda. E os jornalistas que saem hoje das universidades de jornalismo já saem, em sua grande maioria, com esse viés ideológico. Então não importa para eles o que está sofrendo o povo daquele país, mas eles vão sempre estar defendendo esses governos de extrema esquerda. E continua aqui o André Porciúncula. Tudo bastante semelhante ao que estamos vendo ser construído aqui no Brasil. Aqui está bem acelerado já o processo. O último empecilho aqui é o presidente Bolsonaro. Se eles conseguirem tirar o presidente Jair Bolsonaro do poder, eles tomam conta disso daqui e isso daqui vai virar o que está se transformando hoje esses países que eu citei anteriormente. Em que o presidente Bolsonaro está sendo acusado de golpe pelos partidários do ex-presidiário, que foi posto na disputa eleitoral por uma manobra escandalosa, por pedir eleições transparentes e seguras. Então, o presidente Bolsonaro pede que nós tenhamos uma eleição transparente, exigindo ali que tenha uma transparência, inclusive se tivesse ali uma urna com comprovante, né, com o voto impresso para ser auditado, né, o voto impresso cairia numa urna física ali para ser auditado posteriormente, para fazer uma conferência com resultado eletrônico. Ele é considerado, então, um golpista. É ele que está querendo dar o golpe, ele está querendo transparência, mas é ele que é acusado de ser golpista. E nós vemos aqui o que está acontecendo. Eles chamam o presidente de golpista o tempo todo. Eu vi ontem uma entrevista do ex-presidiário lá na Espanha, onde ele disse que o Bolsonaro foi eleito aqui através de um golpe. Então, qual que é essa narrativa? Isso não é aleatório. Essa narrativa deles falarem que o presidente é golpista, fica massificando essa narrativa. Isso daí é para que, se eles conseguirem tirar o presidente, no outro dia ele já está sendo mandado para a cadeia, como um golpista de fato. E o Porciúnculo ele continua aqui. Quando o Lula ameaça o presidente Bolsonaro de prisão, não o faz por bravata. O partido dele irá perseguir todos os opositores, impedindo que a oposição volte ao poder. O projeto de poder está em andamento no Brasil. Visa nos escravizar em nome das supostas instituições. Levem a sério o que está sendo feito no Brasil. Ninguém tira um presidiário da cadeia e coloca para concorrer, entre aspas, à presidência da República se não estiver disposto a tudo. Vocês acham que o TSE, os ministros do TSE, que são os mesmos do Supremo Tribunal Federal, em sua grande parte, vocês acham que eles estão dispostos a fazer uma manobra tão delicada como foi essa, de anular os processos do presidiário com tantas provas que tinha ali? Os delatores devolveram cerca de 5 bilhões de reais e não existiu o crime. Lógico, o crime existiu. Como não tinha como eles negarem isso, eles anularam os processos do ex-presidiário, dizendo que ele não poderia ter sido julgado em Curitiba e sim em Brasília. E vocês acham que eles
colocariam a sua reputação, né, se é que eles têm isso, em jogo, se não tivesse tudo tramado para colocar ele de volta no poder. Então, o Porciúncula diz aqui, o PT é o maior projeto socialista de poder totalitário em solo nacional. Eles farão de tudo. Eles farão, sim, de tudo e mais um pouco. Eles não vão desistir dessa tentativa de colocar o ex-presidiário no poder. Esses institutos de pesquisa que fazem essas pesquisas aí dizendo que o ex-presidiário pode ganhar em primeiro turno, mesmo nós estando vendo, os nossos olhos estando vendo que nas ruas só existe gente de um lado e o ex-presidiário não sai às ruas porque se ele sair ele é chamado de ladrão, os institutos de pesquisa continuam sempre dobrando a aposta e dizendo que sim, o ex-presidiário vai ganhar as eleições. Mas não é isso que está sendo refletido nas ruas. E aqui nós temos então a notícia quando o ex-presidiário ele disse que o presidente Bolsonaro tem medo de perder as eleições e ser preso. Olha aqui, no Poder 360. Em Minas Gerais, Lula disse que Bolsonaro tem medo de perder e ser preso. Petista afirmou a militantes que dias do atual presidente estão contados e que não adianta desconfiar das urnas. Ou seja, o que dá, qual a certeza, quem dá essa certeza para o ex-presidiário para ele dizer uma coisa como essa de que os dias do presidente estão contados e que não adianta ele desconfiar das urnas não, que ele vai perder e ele vai para a cadeia. Qual o crime que o presidente cometeu? O presidente está há 3 anos e meio no poder, sem nenhum ato de corrupção. Tentaram imputar a ele a culpa por estas mortes pela pandemia, pelo vírus Xing Ling, né, mas isso aí não colou. Fizeram aquela CPI para tentar minar o presidente, também não deu certo. Aliás, só mostrou a cara de quem verdadeiramente é um tal de Randolfo Rodrigues Gazela Saltitante, Omar Aziz, o Renan Calheiros, todo mundo já sabe quem que é, né? Então olha só quem que fazia parte dessa turma lá da CPI. A Gleisi Hoffmann, conhecida como amante lá na lista de propinas da Odebrecht. Humberto Costa, conhecido também como Drácula, na lista de propinas. Então é essa gente que fazia parte daquele circo de horrores que foi a CPI para tentar desgastar o presidente. E agora vem o ex-presidiário com essa história. Então a matéria diz o seguinte, o ex-presidiário Luiz Inácio participou na segunda-feira, dia 9 de maio, do evento Lula Abraça Minas. Eu não sei quem que ele abraçou, né? Porque ele não saiu na rua, ele só ficou ali com os militantes, né? Em Belo Horizonte. Durante a cerimônia, o petista afirmou que os dias do presidente Jair Bolsonaro no Planalto estão contados. Quem deu essa certeza para o ex-presidiário? Os institutos de pesquisa ou os ministros do TSE? Não adianta desconfiar das urnas. O que ele, Bolsonaro, tem medo, na verdade, é perder as eleições e ser preso depois, disse o ex-presidiário. Então, por que o ex-presidiário está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro pode, depois de perder as eleições, pode ir para a cadeia? Sendo que nós sabemos que quem deveria estar na cadeia é ele, o ex-presidiário Lula, diante de tantos crimes que ele cometeu, diante dos bilhões que ele e a quadrilha dele saquearam dos cofres públicos brasileiros. Quando você tem uns delatores que contam toda aquela história, inclusive o Antônio Palocci, que era muito próximo do ex-presidiário, contou todos os detalhes do que acontecia ali, daquela máfia que acontecia ali, aquele saque ao país. E nós vemos ali que o próprio Antônio Palocci devolveu cerca de 100 milhões de reais. De onde veio esse dinheiro? De onde saiu todos esses 5 bilhões que os delatores devolveram aos cofres públicos? Se não houve um saque generalizado ao país, se não houve uma corrupção generalizada nos governos do PT. Então, está mais do que claro que a extrema-esquerda, ela, além de ser corrupta, ela persegue os opositores, e isso é no mundo inteiro. E agora eles já estão preparando o terreno para tentar perseguir não só o presidente Jair Bolsonaro, mas toda a direita aqui no Brasil, para que se eles chegarem a voltar ao poder, jamais eles saiam do poder novamente. E vão fazer de tudo para que não surja um novo líder de direita aqui no país. Porque se eles prenderem o presidente Jair Bolsonaro, mesmo nós sabendo
que ele não cometeu nenhum crime, lógico que eles prenderiam qualquer uma outra pessoa, um outro líder, né, que surgisse, que fosse de direita. E eles colocariam também na cadeia para evitar que se voltasse ao poder uma outra pessoa, como foi o caso do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho até que eles subestimaram e acharam ali que ele não conseguiria vencer as eleições, apesar dele ter sido tentado até contra a sua própria vida, né? Um militante, um ex-militante do PSOL, tentou tirar a vida do candidato Jair Bolsonaro, mas o fato é que eles deram essa bobeira, né? E o presidente conseguiu ser eleito. E hoje ele seria, sim, reeleito facilmente. Facilmente. É o que as ruas refletem. Não é o que dizem os institutos de pesquisa, mas o que nós vemos nas ruas é que o presidente seria reeleito, porque o brasileiro não está disposto a ver no poder um ladrão que todos já conhecem, que fez o que fez com a sua quadrilha enquanto esteve no poder. Então, meus amigos, é isso. Nós temos que lutar bravamente aí para que essa gente não volte ao poder. Nós temos manifestações agora dia 31 de julho, já está sendo também organizada uma manifestação gigante para o dia 7 de setembro, e nós temos que participar, nós temos que apoiar o presidente, para que nós não corramos o risco de ver essa gente voltar ao poder. Se eles tentarem esse golpe, ou impugnando a candidatura do presidente, ou tentando caçar o mandato dele, por exemplo, ou tentar cometer algum tipo de fraude durante as eleições, nós temos que estar atentos para não aceitarmos esse tipo de coisa, porque nós não podemos de forma alguma ver o nosso país cair na mão dessa gente. Nós vemos aí que a economia vem se recuperando, o presidente tem tentado fazer de tudo para baixar o preço dos combustíveis, para que a economia se recupere cada vez mais rápido, mas nós vemos que eles não querem deixar, os governadores, que são em sua maioria opositores, não querem permitir isso, porque eles sabem que se a inflação baixar até as eleições, o presidente será reeleito em primeiro turno. Eles sabendo disso, eles não querem que o povo se dê bem, eles querem que o povo continue pagando mais caro para que coloquem a culpa, então, no presidente Jair Bolsonaro. Então é isso, meus amigos, eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos. Se não tiver ainda, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe o seu like, faça os seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.